E é bom. Bom dia! Bom dia! Bom Bom dia, nossa dia! Bom professora que não é tão dia! querida. Bom Passa dia! muita Bom tarefa. dia! Eu passaria para vocês ficar pensando na professora Andréia. Nós! Pensar no ódio dela. Nós! Não, faz tudo de você que Pensa em não. você, mas não é pensamento bom, sabe? Meu Pensar, Deus! pensa, mas não é pensamento Que bom. horror, Caio. Que horror. Professora, eu já tive um pesadelo. Professora, eu tive um pesadelo uma vez que você passou o livro inteiro de tarefa. Eu pensei nesse pesadelo acontecendo. Lorenza, é só não ficar de recuperação. Se ficar de recuperação, vai fazer o livro inteiro. É verdade. Mas você passou para toda a classe. Ah, não, professora! Credo. Vamos lá, número 1, gente, quero terminar hoje. Vamos lá. A ecologia se... Eu vou voltar para a tela da apostila, muito pequenininha. A ecologia se preocupa em estudar os seres vivos, não isoladamente, mas em conjunto com o meio ambiente. De acordo com essa proposta, indique se são verdadeiras, com a letra B, ou falsas, com a letra F, nas seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: habitat é o conjunto dos hábitos ou atividades de uma determinada espécie. Essa alternativa, ela é falsa ou verdadeira? Vou pegar o livro, né? Porque, né? Ela é Professora, falsa. nessa daí eu não sei se eu acertei, mas eu coloquei que é falsa. Gente, ela é falsa, tá? O conjunto dos hábitos ou atividades de uma determinada espécie a gente denomina como nicho ecológico. Então, quando eu faço análise dos hábitos e das atividades da espécie, eu estou encaixando ela num nicho ecológico, eu estou analisando o nicho ecológico dela, certo? Então, a primeira alternativa, ela é falsa. Resposta e justificativa no 7. Todas as alternativas falsas, elas devem ser corrigidas, ok? Então, tá aí, a primeira. Vamos para a segunda. A segunda fala o seguinte: população é um conjunto de indivíduos de diferentes espécies, os quais ocupam uma determinada área. Tá certo ou errado? Falsa. Tá certo. Não, gente, falsa. Falsa. População é o conjunto, né, de uma espécie só. Quando eu faço análise de indivíduos de diferentes espécies, eu determino isso como uma comunidade, tá? Então, eu vou... a comunidade da quineira. Eu não vou analisar somente as pessoas que moram ali. Eu não estou me referindo somente às pessoas que moram lá. Eu estou me referindo também a todos os outros tipos de espécie, certo? Ah, aqui mesmo. Eu já fui lá. Ok? Chat, alternativa e justificativa. Ô, professora, Professora, quando a gente vai corrigir quando as questões que são falsas, a gente tem que colocar no caderno? Sim, tem que colocar no caderno. Tá bom. Não, professora, eu só coloquei FV lá. Então, mas tem que ir corrigindo as falsas, tá, Caio? Para ir aprendendo. Mas Por exemplo, numa prova, se eu pôr essa questão na prova, eu vou querer que corrija todas as falsas. Aí você já tem pronto, já fez, já sabe como que é. Sempre sabia que o pensamento não era bom. então vou ter que escrever isso no caderno? Tem. E agora, eu arrumo espaço que jeito. Ai, faça uma mágica aí. Professora, eu peguei outra página e escrevi correção e coloquei os números que a gente está corrigindo. Pode ser também. Nós temos que fazer o que mesmo, professora? Eita, eita. Não, Você tem que corrigir as alternativas falsas. Certo? A próxima. Próximo. Biosfera constitui a porção do planeta habitada pelos seres vivos? Afirmativa
gente, a biosfera constitui a porção do planeta habitada ou seja, pelos seres vivos. Também pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, o que inclui parte superior, né, da litosfera e a parte da atmosfera mais próxima da superfície. Então, eu posso definir dessas duas maneiras. Então, essa alternativa, para a felicidade de vocês, ela está correta. Qual? A população. Terceira. Ah, tá. Vamos para a quarta. Tô olhando a sequência. Ecologia é a parte da biologia que estuda as interações dos seres vivos uns com os outros e com o meio ambiente. Também uma alternativa verdadeira, correta, né? A ecologia é a parte da biologia que estuda as interações entre os seres vivos, um com os outros e com o meio ambiente, ali onde ele vive. Nós podemos envolver os aspectos como um estudo ali do meio, né? Que é um ponto fundamental e de extrema importância, tá? Compreender as relações dos seres vivos, a relação que eles estabelecem entre eles, entre si, né? E é o que vai determinar também a sua distribuição ali e também a abundância, né? A quantidade ali naquele território. Certo? André, Sim. Professora, as verdadeiras Não, verdadeira não. tá, deixa. Deixa, Lorenzo. Apareceu? Eu fiz minha pergunta. Última, ecossistema é o conjunto de relações entre seres vivos e o mundo físico? Também é uma Verdadeiro. verdadeira, né? O ecossistema é um conjunto de relações entre os seres vivos e o mundo físico. Um ecossistema é formado por fatores bióticos e abióticos, né? Que interagem ou se relacionam, formando um sistema, para formar um sistema em equilíbrio, tá bom? Então, resposta e justificativa no chat para todos vocês. Beleza? Número 1, todo mundo conseguiu? Sim. Se é verdadeira, não precisa colocar. Não precisa. Vamos para 2, que é de relacionar. Sim. Eu posso mandar as respostas pro Matheus, só para caso ele tenha errado alguma coisa? Pode. Ele não conseguiu entrar ainda, né? A CEMIG tá mexendo lá nos fios da casa dele. Eu vou ver, Demora não. um pouco pra entrar. Eu vou ver na resposta no chat, lá no nosso Grupo. colocando as respostas lá no grupo. Beleza, Gente, facilita o trabalho. A aula, ela está sendo gravada, né? Sim. A aula é gravada para isso, ele tem que assistir depois. Certo? Só que Só não que tem as como mensagens do chat não aparecem. gravar. Vamos lá, 2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Vocês faziam isso lá no 4º ano, relacione, vamos Eu relacionar. no primeiro ano fazia isso. Vamos lá, eu vou ler a frase e vocês vão falar para mim como eu classifico isso. Comunidades associadas às condições físicas e químicas de uma região geográfica. 4. 4, certo? Ecossistema. Então, ecossistema é o quê? Comunidades associadas às condições físicas e químicas de uma região geográfica. Próximo. Populações existentes em uma determinada área. 2. 2. Então, comunidade é o quê? As populações existentes em uma determinada área. Grupos de indivíduos de uma determinada espécie ocupando uma determinada área. 1. 1. Certo. E, por último, ambiente habitável pelos 3. seres vivos. Sobrou 3. o quê? O 3, né? 3. Biosfera, ambiente habitável pelos seres vivos, certo? Então, a sequência ficou 4, 2, 1 e 3. Correto? Sim. Estou colocando aí no chat para vocês.
para ajudá-los, certo? Certo. Podemos ir para 3. 3. O oxigênio. Oi. É que eu tô colocando as pausas. Se tiver certo, você não precisa copiar, né? Sim. Por acaso tem que colocar as pausas. Essa é nova. Essa é nova. O Acertei oxigênio, até agora. o oxigênio é indispensável para a maioria dos seres. Vivo. Identifique a forma como ele é obtido por diferentes organismos. Então, o que Eu ele quer? quero falar. Então, você pode falar. Mas espere, porque eu tenho que pegar meu caderno. Eu só peguei meu livro. Eu tô aqui, posso Não falar, vai professor? falar Eu tô mais. aqui pra falar. Pode Eu posso falar? Que absurdo! Não tá com o caderno. Não vai falar, ainda vai Eu ganhar. peguei o livro. Eu peguei o livro. Só Vai tá ganhar um negativo, não tá com o caderno aberto. Mas já tá aberto meu caderno. Se demorou demais pra falar, já tá aqui meu caderno já. Os fiscais de Deixa eu olhos. falar então, professor. Vai. Não, não, o quê? Nós, seres humanos, temos respiração pulmonar, peixes, a respiração branquial. Certo. Então, os seres humanos podemos ser classificados como uma respiração pulmonar. Os anfíbios, eles têm branquial, depois tem pulmonar, né, que sofre a metamorfose. E para auxiliar a respiração pulmonar, por exemplo, os anfíbios, que são os sapos, as rãs e as pererecas, eles realizam também a respiração cutânea e bucolaringe, que são essas respirações irão auxiliar a respiração pulmonar. Peixes, respiração branquial. Corretíssimo. Mais alguém? Eu quero te falar. Não, o Levi não tá com Oh, caderno. eu tô com o caderno. Vai rapidinho. Eu tô com o caderno. A respiração é um processo de trocas gasosas pelo qual os seres vivos obtêm oxigênio e eliminam o gás carbônico. Certo. Cada ser vivo possui uma forma diferente de realizar as trocas gasosas. Exemplo, peixes. O oxigênio é obtido através da respiração e é usado pelas células, no processo da respiração celular, para a obtenção de energia. Tá certo? Não entendi. Você falou que os peixes... Exemplo, peixe. É tipo assim, cada ser vivo possui uma forma diferente de realizar as trocas gasosas. Exemplo, peixe usando brânquias. Tá. O oxigênio é obtido através da respiração e é usado pelas células no processo de respiração celular, para a obtenção de energia. Tá certo. Professor, posso falar? Pode. Pode ser feito a partir de traqueias, pulmões e pele. Bem resumidinho. Vamos para 4. 4 fala o seguinte: a luz solar é um fator essencial para as plantas e animais, mas muitas vezes não é dada a devida importância a ela, principalmente quando se trata de animais. Considerando isso, identifique a importância da luz solar para as plantas e para os animais. Professor, eu quero falar. Calma aí, deixa eu abrir a fila aqui. O Levi, o Lorenzo e o Caio levantou a mão. Eu vou ouvir o Lorenzo agora. O restante pode abaixar. Vai, Lorenzo. O Sol é a fonte de energia primária para os seres vivos da Terra. Toda a energia da cadeia alimentar vem dos seres produtores que utilizam a energia solares para reproduzir biomoléculas através de fotossíntese, e os animais se alimentam de plantas. Professora, a resposta do Lorenzo eu fiz na resumidinha. Toda a luz solar que o Sol emite faz com que as plantas usam isso como forma de alimento, fazendo que faça vários biomoléculas, e os animais se alimentam das plantas. Eu vi resumidinho. Ele colocou mais coisas. Tá certo, viu, Lorenzo? Poderia ter ficado um pouquinho mais simples, mas tá correto, sim.
Vamos para a próxima. Cada resposta eu vou ouvir um aluno, tá? Como assim se a minha tá certa? Isso. Mas você tem que fazer autocorreção, gente. Cada um tem que dar conta de corrigir a sua. Certo? Comigo. Vocês precisam. Nós já estamos terminando o 6º ano. Vocês precisam aprender a fazer autocorreção. No 7º ano, nenhum professor vai ouvir questão de vocês e corrigi-la. Você que tem que corrigir. Se prepare. André. A professora André parece professor do 10º ano. Né? Mas nem existe 10º ano, meu cara. Nem dois existe 10º ano. Colegial. A primeira colegial. Então, por isso, ela é uma professora inexistente. Ela é um alienígena. Jesus, mano. A professora travou. Eu não sei Pode eu continuar, não sei que história é essa. Todo mundo tem que falar mais resposta. Pode continuar. Acumuladas por povos, gente. Professora, eu posso ir no banho? Beber água, quiser? Pode. No banheiro. Terceira figura, ausência de glândulas Obrigada. poríparas e produção de urina muito Professora, concentrada. nessa a gente pode falar. Travou e aí não deu para ouvir os outros. Professora, Atrás. Quarta imagem, revestimento impermeável de quintina. Então, ele quer que você analise o esquema a seguir, né? E mostre as adaptações dos seres vivos aos fatores abióticos. Identifique esse fator. Essas adaptações desses animais, essas adaptações desses seres vivos, que fator... Ih, travou de novo. Travou de novo. eu quero falar 5. Vamos ver então quem vai falar primeiro, Levi. Levi. Professora, eu quero falar 5, por favor. De novo, a internet caiu, voltei. Oxe, Voltou. o que tá... Voltei. Eu quero falar assim. Não, Kai, vai lá, Kai, pode falar. A água. Adaptações para lidarem com a baixa disponibilidade de água. Cacto, mudar as folhas para transpirar menos. Camelo, capaz de guardar água na gordura. O rato, não perder água pelo suor e uso pouco água para produzir a urina. Escorpião, ele impede a perda de água pela transpiração. Corretíssimo, Kai. Certo? Resposta no chat. Essa conexão hoje tá louca, hein? Eu esqueci de ver o 4. Vamos para 6 agora. 6 é legal, hein? Ah, não. Tá. Ai, vai falar agora ou não vai? Leia a tirinha a seguir. Muito fácil. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Amor, que a professora não tem comigo para deixar eu falar a resposta. Na tirinha, um Tá fator certo. abiótico Cala a é boca. considerado como a resposta correta na prova em que o Armandinho errou a questão. Explica a importância desse fator para os seres vivos. Então, está pedindo para explicar o quê? A importância de quê? De quem? Da água. Vai lá, Levi, vai lá. Ai, ela me viu. Eu tava invisível. Vai. Ah, tá bom, assim. Vai, Levi. A água está associada a diversos processos vitais, como a circulação, excreção e regulação da temperatura, além de permitir a ocorrência de diversas reações químicas. Corretíssimo.
Corretíssimo. Então, tá aí a 6, para quem não conseguiu. Pronto? Pronto, posso falar a outra resposta, por favor? Ah, meu Deus do céu. E a 7 eu vou passar porque A o Leia gente dá acabou de uma falar. mão que a outra, nem. Eu quero falar, ué. Não posso Ó, não? a 7, mesmo quase ninguém conseguiu a 7, né? Eu consegui a 7. E tem que também corrigir as falsas, tá, gente? Ah, eu sabia que ia ter isso. Eu também não fiz isso. Eu tô aqui. Número 1, letra A, vamos lá. A respeito da pressão. Então, nós estamos analisando a pressão. Nós sabemos o que causa pressão sobre nós, seres vivos, é o quê? Os gases, né? E quanto mais baixo, maior a concentração de Gás. então maior a pressão. É os gases que ficam fazendo pressão. Ó. A respeito da pressão, indique as frases verdadeiras e falsas. Primeira, os seres vivos que vivem em grandes altitudes estão adaptados à vida com um mínimo de oxigênio disponível? Verdadeira. Verdadeiro. Lembra lá quando eu dei o exemplo de La Paz? Aqueles seres vivos e com também, principalmente o ser humano, ele é adaptado a viver lá. Ele vive, La Paz tem uma altitude muito maior, Alto. certo? É lá no alto. E a concentração de gás oxigênio lá é menor se compararmos, por exemplo, com nós aqui em Frutal. Eles se adaptaram? Sim, o seu organismo se adaptou. O nosso organismo não necessita de gás oxigênio. E quem carrega o gás oxigênio é a hemoglobina. Então, aqueles seres vivos lá, aqueles seres humanos lá, eles têm mais hemoglobina do que nós. Quando faz lá, tira o sangue, vai fazer contagem de hemoglobina, eles têm muito mais do que nós. Por quê? Porque lá tem pouco oxigênio. Então, eles precisam de mais soldadinhos para trabalhar. Soldadinhos não, mais hemoglobinas para trabalhar. Então, é um exemplo de adaptação em relação à quantidade de gás que está relacionado lá com a pressão. Professora, Oi. mas aqui em Frutal a gente tem menos, mas eles carregam mais ar, né? Isso. Verdade. A Slava. Primeira não precisa justificar, certo? Vamos para a próxima. Essa eu vou fazer a correção. Segunda frase. Ao nível do mar, a pressão que age sobre o corpo é de 1 atm, ou seja, de 1 atmosfera? Verdadeira. Verdadeira. Tá? Não se esqueçam disso, tá? Que podemos falar tanto de 1 atm, ou seja, 1 atmosfera, ou também podemos mudar a unidade, podemos falar sobre milímetros de mercúrio, que é 760 milímetros de mercúrio. Tá? Vamos nos familiarizar já com as outras informações. A frase também é correta, não precisa justificar para a alegria de todos. Agora essa vai ter, felizmente. Vamos para a próxima. No alto de uma montanha, a pressão sobre o nosso corpo é maior do que ao nível do mar? Não, gente, é menor, né? Então, essa alternativa, ela é falsa. No alto Que da montanha, correção. a pressão sobre o nosso corpo é menor do que se compararmos ao nível do Mar. Para quem não conseguiu fazer a 7, está entendendo? Eu estou entendendo a 7, mas não Eu fiz, então tô entendendo. Tá tranquilo. Próximo. A cada 10 metros que um mergulhador desce no mar, a pressão aumenta 1 atmosfera? verdadeira. Sim, Obrigado, viu, gente? Então, tá vendo, ó? Por isso que não pode mergulhar sem aparelhagem, porque sofre muita pressão. pressão. O seu corpo vai ser o quê? Esmagado. É real, viu, gente? Professora, eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Ó, como tá falando de um lugar mais alto de pressão, se o cara, se uma pessoa, um pessoal, como você falou, tipo, citado, futebol,
for para o mais alto, vai ter que modificar o corpo, né? Não, ele não modifica o corpo. Não entendi direito o que você falou, Gabriel. Tá Não. muito baixinho. Peraí. Vou aumentar meu áudio aqui, que tá quase 100%. Eu falei que de um time de futebol lá do mais baixo, do mais alto, vai ter que modificar o corpo, não vai? Não, ele não tem que modificar o corpo. O próprio corpo faz uma adaptação. Isso. Faz, por exemplo. E se no final do jogo, quando acaba tudo, ele tem que voltar lá para a cidade dele e o corpo tem que fazer isso de novo? O corpo faz isso de novo. É natural. Só que aí faz mais rápido ou não? Não, no mesmo tempo, tá? Vai lá 15 dias para adaptação. Ok? É causa que quando ele foi viajar pro mais alto, ele tinha que fazer a adaptação e quando ele voltou para a cidade dele, tinha que fazer de novo. Então é isso? Não, porque quando ele chega aqui, é natural a adaptação. Não é que ele tem que fazer, Gabriel. Isso é natural. Eu falei que é tipo assim, né? Que ele O corpo faz novamente. Que faz, fica foda-se. Isso. Então, ó, corrigido, ok? Professora, eu posso falar a 10 depois? O Levi foi o último a lavar. Não, eu quero só. Levi, você tá lá na 10, eu ainda tô na 7. Depois, quando chega na 10, eu posso falar. Levi, vamos lá. 8. Posso falar 8? Leia o texto a seguir. Fala 8, cara. Como as aves marinhas eliminam o sal da água que ingerem, gaivotas, pelicanos e albatrozes contam com a chamada glândula de sal. A maior parte do sal ingerido pelas gaivotas, albatrozes, pelicanos e outras aves marinhas é eliminada por um par de glândulas localizadas abaixo dos olhos, chamados de glândulas de sal. Sem elas, esses pássaros que chegam a passar meses em alto mar, bebendo água e se alimentando de peixes, não conseguiriam sobreviver. A reportagem anterior fala de uma importante adaptação a um fator abiótico do meio. Quem é esse fator abiótico? A água salgada. Identifique esse fator e explique como ele afeta a vida de plantas e animais. Então, esse fator é um fator abiótico que é a salinidade, ou seja, o alto índice de sal que tem um poder muito tóxico para nosso organismo, para nós seres vivos, né? E qual é a adaptação dessas aves que vivem, né, em alto mar por grande período? Elas possuem uma glândula onde vai eliminar esse excesso de sal, que nós não possuímos. É uma adaptação. Do mesmo jeito que os seres vivos que vivem em alta altitude têm uma adaptação, esses seres vivos que vivem em alto mar lá também possuem uma adaptação, senão eles não conseguiriam sobreviver. Caio, o que você colocou? Salinidade. Nosso corpo é equilibrado. É um aumento de sal desbalanceia isso, causando mal-estar. Alguns seres vivos conseguem tirar o excesso de sal, ficando bem. Certo. Aí você vai explicar por um meio de uma adaptação. Põe no final aí. Tá, Caio? Tá. Tá, vamos eu já até pensei que você ia falar isso, depois que você falou. Eu não quero falar 9, não. Eu quero falar 10. Nossa, vou esperar. Não deixando você de castigo sem falar 10. Nem E aí você coloca eu pra falar, né? Aí eu vou começar a guerra. Vai acabar a aula, não vai dar tempo. Um grave problema ecológico consiste na inserção em determinada região de espécies que não são nativas. Essa nova espécie pode causar a extinção de outras espécies nativas. Apresente a razão pela qual essa espécie invasora pode causar a extinção de uma espécie nativa.
nós tivemos esse problema. Quem lembra do caramujo africano? Eu lembro. Lembra? Então, o que acontece? Esse caramujo, ele não é nativo daqui. Ele é africano. Nós enfrentamos um problema muito sério com ele. Por quê? Nós não tínhamos animais que consumiam ele. Ele não faz parte da cadeia alimentar do Brasil. Quem teve que exterminar, entre aspas, eles foram nós, seres humanos, né? Tivemos que catar com todo o cuidado. Eles foram incinerados, né? Porque também transmitia doença. Então, isso gera um grande problema para aquela região, como gerou para nós. Isso nós damos o nome de invasão de espécies invasoras. Por exemplo, nós estamos enfrentando um grande problema aqui em Frutal mesmo, no Rio Grande. Por quê? Nós estamos com excesso ali, nós estamos com uma espécie invasora, que é os mexilhões. Não é daqui, nós não temos animais que vão consumi-los. E está gerando um grande problema. Certo? Isso nós damos o nome de espécies invasora. Quando a espécie vem para o local, pode vir, pode ser por meio de tráfico, né? Pessoas que trazem animais ilegalmente, e nós não temos como mantê-lo aqui, porque ele não faz parte da cadeia. Não tem predadores. Não tem predadores, exatamente. Foi isso que eu Pode coloquei. falar, deixa eu ver quem levantou a mão para responder. O Levi levantou a mão, pode pôr para falar. Mentira! Vou falar 10. Tá. Ó, então a 9 vocês poderiam colocar assim: a espécie introduzida no ambiente não possui predadores, o que provocou um enorme aumento na sua população, competindo com outras espécies nativas por água e alimento. Então, isso gera um grande transtorno, viu, pessoal? Temos que tomar muito cuidado com isso. André, o Lourenço quer falar 9. Professora, para Nove. colocar o que no final da 8 meses, você tinha falado? Possui uma glândula para adaptação. As espécies invasoras são espécies exóticas que se proliferam de maneiras descontroladas, ameaçando a equilíbrio de um ecossistema. Tá certo, Lorenzo. Certinho. Professora, eu quero falar 10. Eu quero falar 10. Calma. Analise as frases seguintes e identifique que fator ecológico elas representam. Temperatura, luz, umidade, altitude e pressão. Então, eu vou falando e vocês vão falando a resposta, tá? Vai lá, Levi. Certos cactos têm um caule em forma de pregas que se abrem quando há no meio água disponível para ser absorvida. Umidade. A umidade se relaciona a certos cactos que têm um caule em forma de pregas que se abrem quando há no meio água disponível para ser absorvida. Você vai falar só o fator. A umidade. Os peixes abissais encontram-se bem adaptados ao meio peculiar em que vivem. Pressão. A pressão da água nessas profundidades. Oi? A pressão da água nessas profundidades. Próximo. O camaleão, durante o inverno, permanece em buracos no interior do solo. A temperatura. Temperatura. Correto. A águia real tem o seu período ativo, sobretudo durante o dia, ao passo que o rato do campo tem uma atividade preferencialmente noturna. Luz. A luz disponível no ambiente. Certo. E último, no sangue dos ganacos, possui 4 vezes mais glóbulos vermelhos que o sangue humano. Altitude. A umidade. Altitude. Toma, Levi. Ganhei de tu, meu irmão. Ganhei. Perdeu, Playboy. Perdeu. Não. O Caio é bem competitivo, né? Se tiver uma pessoa competitiva aqui, ganha. O Caio ganha mais que em primeiro lugar. Eu fico pensando no Caio na nossa gincana do Galileu. Meninos, prestem atenção. Eu já achei. Eu até ouvir o Caio, porque o Caio. Presta atenção no que a tia vai falar aqui.
A tiazinha. Ó, fizemos a correção. Lacrou, certo? Lacrou, às 9h03. Vocês têm intervalo agora, certo? Certo. Tem que me enviar a correção no template que eu vou abrir agora com avaliação na participação da aula. Beijos. Até. André. Mas esse template tá aqui, ó. Daqui a hora. André. Vou deixar aberto até 9h30 só. Participação em aula. Não, mas professora, minha mãe chega às 11 com o celular dela. Você não tem celular?